Oi, eu sou Marilé de Almeida, historiadora e psicanalista. Estou aqui para apresentar para vocês o podcast Nós, Vozes da UNB, que nessa temporada escutou estudantes do campus Darcy Ribeiro. Ao ouvir sobre essas variadas trajetórias e vivências, esperamos que você conheça os nós e os laços que integram a vida universitária aqui na UNB. Boa escuta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Nós, Vozes do Campus. Hoje temos aqui uma ilustríssima convidada para falar um pouco da sua experiência acadêmica e experiência de vida aqui também com a gente. A Maria Esther, ela que entrou recentemente no curso de História, depois de, enfim, uma vida já de vários acontecimentos. Ela está aqui e vai compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Seja bem-vinda, Maria Esther. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse desafio, né, nesse projeto maravilhoso, né, que a professora Marilé já me deu um feedback. E estou aqui à disposição de vocês. O que vocês querem saber dessa minha experiência na universidade depois dos 60 anos, depois de aposentada e de ter trilhado um caminho profissional, né? Isso, vai ser um bate-papo bem descontraído, legal, de estudante para estudante, né? Tá bom. Bem, acho que o primeiro movimento que a gente sempre faz, né, Esther, é a gente querer saber um pouco de você, né, um pouco você contar da sua trajetória, o seu território, de onde você vem, né, para poder a gente compreender um pouco esse seu caminho, né, essa sua trajetória até chegar aqui. Posso chorar? Pode. Bem, eu nasci em São Luís e perdi minha mãe com 16 anos e tinha uma irmã mais velha que morava no Rio e dois irmãos mais velhos já tinham ido estudar no Rio, porque meu pai era um homem sem instrução, mas a minha mãe tinha uma certa instrução e queria que os filhos estudassem, né? Então foi nessa sequência. E meu pai casou-se de novo e nós fomos morar no Rio de Janeiro, eu e meu irmão. Eu sou a mais nova de 8. E chegamos para fazer cursinho e, na sequência, fazer vestibular no Rio de Janeiro. E eu não passei da primeira, mas meu irmão passou para o UFRJ em Economia. Eu passei só no segundo semestre, né? Eu não sei, na época, na UF tinha primeiro e segundo semestre, vestibulares mesmo, né? E aí eu fiz uma tentativa para ciências sociais, mas depois de um ano eu não gostei. E aí eu fiz um novo vestibular, e aí eu fiz para português, letras, francês, que eu sempre gostei de francês. Pois bem, me formei e depois, isso na década de 80, vim para Brasília. Eu fui trabalhar numa entidade de classe de trabalhadores com um ministro classista do TST. E aí, então, eu trabalhei muitos anos, né, durante 13, 15 anos. E nesse interregno eu fiz o curso de Direito, porque eu justamente fui lidando com o curso com o direito trabalhista, sindical, e aquilo foi me cativando. Aí eu fiz um novo vestibular no CEUB, passei e cursei o curso todo, completo. Depois eu fui trabalhar no governo, na área de previdência complementar e de servidor. Primeiro de servidor e depois previdência complementar fechada. E, portanto, aí eu fui nessa sequência toda até me aposentar. Saí do governo, fui para a iniciativa privada, até por uma questão econômica, que eu ia ganhar mais, e ia também poder mostrar as minhas habilidades que eu havia adquirido. E em relação ao governo e privado é bem diferente, né? Então eu cheguei a cargo de diretor, de presidente e tudo, de gestão, né? Que é outra coisa. Mas eu tinha todo um aparato técnico, eu conhecia o que eu estava fazendo, que é importante, né? E, pois bem, aí chegou a pandemia, eu me aposentei, e durante a pandemia eu li um livro por mês, porque eu estava
não podia sair de casa, não sei o quê, enfim. Mas foi bom. E eu sempre gostei de ler muito, sempre gosto de ler os jornais. Também fui me adaptando com essa questão de ter o jornal no celular e tal, muito incentivada pelo meu irmão, que é professor. Também ele fez direito aqui também depois. Enfim, e aí eu vi a notícia de que a UNB estava fazendo um processo seletivo para 60 a mais. E iria fazer. Aí de novo eu fui, aí de repente abertas as inscrições. Eu falei, eu vou fazer. Mas eu fiquei assim preocupada, porque eu imaginei que eu estava tirando uma vaga de alguém. Eu já tinha 2 graduações, eu achava que era um pouco de egoísmo da minha parte. Num país que a gente tem uma desigualdade, né? E que uma vaga representa muito para uma pessoa, né? Aí depois eu soube que não, que essas vagas eram remanescentes e tal, fiquei mais tranquila. Pois bem, eu fiz a redação, consegui a aprovação e chegamos, eu e mais 9, né? Nós somos um grupo de 10. E está sendo muito fantástico essa minha experiência aqui nessa, não falo em termos numéricos, né, 3ª graduação, isso não me diz assim, não me enche os olhos, mas é uma experiência de uma mulher que volta depois dos 60 anos para a universidade, repleta de significados e inspirações, sabe? E também é uma decisão, porque no próprio meio, mesmo que eu seja uma mulher de classe média, há um estereótipo. Para que voltar a estudar? Você já não está aposentada, tem sua casa, sua filha está bem. Mas isso para mim não é que não significava nada, significa muito, porque é toda uma conquista de trabalho, né? De vida, de construção de vida. Mas era algo mais que eu queria. Eu falei, bem, eu vou me matricular, eu vou cursar. Se algum dia eu achar que não é isso que eu quero, eu desisto, né? A gente tem essa possibilidade de ir e vir, ainda bem. Então, a universidade é um enriquecimento mútuo. Eu estudo com meninos novos e tal, e eu costumo dizer, aqui, ajuda aqui sua colega jurássica. Porque tem algumas coisas que a gente meio que patina mesmo, né? Sobretudo na área de tecnologia. E a iniciativa do Departamento de História é muito bom, porque ela contratou tutores. Eu não sei se foi para toda a universidade, deve ter sido, mas nós tivemos tutores para nos ensinar a trabalhar com CGA. Acho assim que foi assim, maravilhoso isso. Uma ideia de que, sabe? É um processo de seleção de monitoria. Isso, né? São tutores isso. Que a universidade abre um edital, uma monitoria especial para acompanhar, né, os estudantes e as estudantes dos 60 a mais. Muito bom você estar trazendo isso. Foi assim maravilhoso. E todos nós, 10 de história, gostamos muito e tivemos muito que aprender. Os tutores fizeram reunião, prática, como entrar, como não entrar. A gente tem até hoje, acho que vai até março, né, o contrato, enfim. Além de ser um autoconhecimento e desenvolvimento também pessoal, né? Eu até falava para o Jonas, olha, Jonas, eu gostei muito do Brasil 1, porque me fez repensar toda a história que eu estudei lá, no ginásio e no primário. Só para situar, porque as pessoas vão ouvir, Jonas é o professor... Professor Jonas, do Brasil 1, a matéria que eu acabei de fazer. Então, muitos textos, lógico que a gente leu fragmentos de livros e tudo, capítulos, mas que só em ler dá vontade de ler o livro todo para que a gente possa aprofundar. E outras, por exemplo, essa matéria que eu estou fazendo com a professora Leia e a professora Luciana, é uma matéria que eu falei assim, eu vou ver o que é isso, né? Relações étnico-raciais, gênero, está muito em voga isso, vamos Adorei ver. Que ela me chamou de Leia. Eu acho ótimo. Então, eu vou ver o que é isso, porque, né, fica essa coisa do estereótipo, né? Porque tem que estudar, porque está isso, mas é uma disciplina completamente do que a gente pensa que vai estudar, né? A gente pensa que vai estudar preconceito, isso. Não, lógico que a gente vai. Mas é muito mais amplo, é muito mais gratificante você
você entender certas nuances que estão no nosso cotidiano, que a gente traz. É uma matéria que eu acho que devia toda a universidade ter. Toda a universidade. Eu não vou elencar. Como ex-profissional do direito, eu posso. Então, eu posso falar. O direito podia ter isso, essa matéria, mas eu acho que ela é muito abrangente. Ela é um projeto de ser humano. É maior. E não é porque a professora está aqui que eu estou fazendo louros, não, porque eu não, né, realmente, inclusive eu fiz propaganda dos meus amigos 60 a mais, todo mundo quer se inscrever. Bem, eu acho que mas é isso. E eu também acho que posso inspirar a comunidade. Porque há o estereótipo pré-conceito de que você aposenta, você envelhece, então você parou no tempo. Lógico que isso já mudou muito. Mas essa coisa de estudar ainda, né? Porque você não parou para fazer ginástica, para viajar, para isso, para aquilo, para aquilo. Mas para estudar, ainda tem. Para que eu vou estudar de novo? Eu já aprendi tudo que eu queria. Uma relação muito pragmática, Sim, né? E o conhecimento é algo que pulsa a vida, né? Isso que você está falando aqui. E não só pulsa a vida, é algo que te faz repensar os teus conceitos. Não que você vai largar aquilo, os teus princípios, né? Porque tem todo um caminhar, que até você deixa, assim, alguns sim, porque eles passaram a ser obsoletos para você. Mas olha, cada vez que eu tenho que sentar para ler um texto, é algo assim, meu Deus, eu me vejo numa dinâmica diferente, que não é pegar, botar uma roupa, ir para ginástica, fazer musculação e tudo, é sentar e trabalhar com a cabeça, com a mente, pensar. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Né? Então, é algo... eu não sei se eu saberia falar em palavras, mas me traz um bem-estar. Estar de novo na universidade. E às vezes a pessoa fala, não, você sai lá de Águas Claras para vir para cá? Eu falo, saio de Águas Claras para vir para cá. Chego primeiro na sala de aula, tudo, não chego atrasada, não falto, só se for realmente alguma coisa de força maior. Então, quero parabenizar, né, o corpo da universidade, mesmo que tenha sido em outra gestão, mas a universidade é um todo por esse projeto. E também porque o que eu percebo é que novas teorias de conhecimento vão chegando. Em história, por exemplo, né, que eu posso falar, porque que se pensava os teóricos de 80, já se pensa outras coisas, né, outras formas de ver a história do Brasil, a história moderna e tudo. Né? Então, para mim é algo que eu estou me sentindo como se eu tivesse 20 anos, como se eu tivesse entrado a primeira vez na universidade. Uma menina. Olha, Marista, várias perguntas surgiram a partir da sua fala, sim, que eu achei incrível. Eu vou tentar sim. elencar algumas aqui. A primeira é, como foi para você, então, assim, você entrar na universidade de novo, mas assim, em um outro contexto? Porque até então, antes, né, você vinha do contexto que, como a gente está fazendo aqui agora, né, a gente faz uma universidade para a gente conquistar uma vaga, um emprego, né, fazer uma construção de vida, todo esse planejamento. Mas você já passou por isso. Você já teve isso, já construiu a sua vida, já se estabilizou, mas agora você retorna à faculdade por um sentimento, por uma vontade, algo interno que te impulsionou para isso. Aí eu queria saber um pouco disso e do que te levou à história. Por que a história? Veja, teve uma amiga que falou assim, mas você vai querer se inserir no mercado de trabalho de novo? Eu falei, eu não sei. Enquanto eu estiver viva, mas não vou querer concorrer assim com o mercado de trabalho com as pessoas mais jovens, não, porque eu acho injusto, por uma questão minha, pessoal, do que eu penso. Mas acho que entrar na universidade de novo, como eu já havia falado, é algo de alimento para a alma, interno, né? Porque vocês vão chegar lá, a partir de 60, quer queira ou não,
O etarismo está aí. É natural. As pessoas pensam que você morreu, que você não tem capacidade cognitiva para discutir, para entender um texto e tudo. Então, eu realmente eu estou confortável, digamos assim, né? Porque eu não tenho que lutar para para um emprego, tá? Mas não é por isso que eu não valorize o estar fazendo uma nova faculdade e aproveitando tudo que eu posso aprender e talvez até para também dar um pouco de contribuição para os meus colegas, né? Como essa coisa de desistir, porque um fulano é assim, sabe? Na vida a gente nunca vai encontrar pessoas no trabalho e tudo que sejam 100% simpáticas a nós. Mas a história, eu acho que vem desde a trajetória inicial. Eu sempre gostei de áreas humanas. Eu sempre gostei dessa discussão filosófica e tudo. E a história está me surpreendendo. Que eu tinha essa coisa, né? História. Não, a história é muito maior. Tem história de tudo. Cada hora que um professor fala, a história das artes, a história da oralidade, a história disso, a história da moda, a história. A história abrangente, né? Como disse o Chico Buarque, né? A história é um carro aberto, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. É uma música dele. É incrível isso. Você fala realmente isso, que a história ela é uma disciplina que eu considero, desde que eu entrei, uma disciplina que é multidisciplinar e assim, os campos de estudo da história são infinitos. Porque a história, né, Mark Bloch dizia que era o estudo do homem através do tempo, né? Só que para mim esse conceito ele pode ser ampliado, que na verdade é o estudo de tudo, é o estudo da vida através, né, sabe, do tempo, do espaço, de tudo, porque a história ela abrange tudo isso. O pensamento que a gente estuda na história, ele assim é pluridiverso, ele é multipolar, ele não se foca em uma coisa, ele não segue apenas uma teoria X e Y. Na verdade, a partir de cada um você consegue tirar fragmentos. Então é fragmental, é fractal, não é? E mesmo que não seja só a história do passado, mas a gente precisa estar sempre revisitando até para saber como conduzir e chegar ao futuro, né? Exatamente. E aí, assim, você está aqui na UNB, você consegue perceber que a UNB ela é um caldeirão em ebulição de conhecimento, de atividades, de práticas, sabe, de sabedorias. Cada dia que passa aqui surge um novo conhecimento, uma nova teoria, um novo estudo. Aqui, ele é isso, né? É essa nebulosa que está criando estrelas, né? Eu me né? inscrevi para uma oficina de crochê, porque eu nunca aprendi a fazer crochê. Aqui não é? Eu nem fui na primeira aula, porque foi agora, por esses tempos agora de final de semestre. Mas eu acho assim, nunca aprendi. Falei, mas eu vou aprender agora. Quer dizer, não aprendi com colegas, com isso aqui que vão envelhecendo, eu vou aprender na universidade. Olha só. Que interessante. E pensa, você falando aí da oficina do crochê, a gente já fica pensando no cotidiano, né? Como é que é seu cotidiano aqui, né? Que horas você sai de casa, o que você faz, né? Você falou agora dessa oficina, você está fazendo algumas disciplinas. Conta um pouco aqui, como é que é o seu cotidiano? Bem, eu tenho, por hora, quando a gente chegou, a gente tinha uma grade fechada, né? A gente não podia larguecer essa grade, então foram só 2 matérias. Este ano, esse período a gente pôde, mas aí por questões do sistema e tal, enfim, eu faço 3 matérias. Eu me coloquei porque eu moro em Águas Claras, então eu também quero ter outras vidas. Fora da academia, eu não quero né, não quero voltar só para a academia agora, né, para a universidade. Então eu acordo muito cedo, mas isso eu sempre acordei, acordo 5 horas, tudo, né, venho para cá, 8 horas estou aqui. Então, terça, quinta, segunda e quarta eu estou aqui até meio-dia. Às vezes eu almoço pela universidade, às vezes eu vou para outro lugar, resolver algumas questões. E na sexta-feira que eu tenho também aula. Então, eu organizo minha rotina assim, mas quando eu tenho muita coisa para estudar, eu volto logo para casa para estudar. Porque eu sou daquele tempo daquele aluno que gosta de chegar com o texto lido.
né? Então, não sei se é uma questão de geração ou não. Eu não me permito, com o tempo que eu tenho, tudo, não chegar com um texto lido que o professor vai trabalhar em sala de aula. Até porque eu acho que é uma falta de respeito, porque ele está lá para, né? Ele está para me passar o conhecimento, ele é autoridade em sala de aula, mas eu também preciso fazer uma troca com ele. Até para aprender, para saber se eu aprendi certo ou não o conceito. Faz toda a diferença, né? É. Essa dinâmica, né? É exatamente isso, né? O texto é oferecido para poder mobilizar conhecimentos prévios para que ele seja ali na sala de aula, né, partilhado. Mas, assim, é muito bonito, né, te ouvir, e instigante e inspirador, porque uma das coisas, né, mais potentes, né, que a gente tem é essa capacidade de aprender, né? A gente aprende, todo mundo aprende, né? Se tiver com disposição, abertura, até morrer. Sim. Até morrer, da hora que a gente nasce até morrer. E é muito interessante te ouvir, também inspirador, saber que a universidade, ela é esse lugar, né, que você está falando, né, dessa possibilidade, né, de instigar essa coisa tão potente, né, em relação ao próprio conhecimento. E eu sei que eu tenho muitas outras possibilidades que, à medida que eu for caminhando, eu vou agora para o terceiro semestre, eu vou procurar mais para fazer um curso ali, outro, né? Vou organizar minha rotina de modo que eu possa aproveitar o que a universidade tem para me dar, né? E você é muito ativa, né? Sim. Eu te vejo em tudo. Mas né? Na semana universitária, né? Do Festex, né? Você é bem ativa, bem implicada. Pensando, a gente está. Estou te ouvindo aqui, a gente está ouvindo bem ela falar sobre as delícias, né, André? sim. Ela está narrando as delícias e é muito inspirador. Mas tem algumas questões que, inclusive, justamente, olha, você tem uma experiência, uma expertise, uma experiência de vida profissional e um acúmulo também que é um olhar que também ajuda a gente a olhar para as coisas que são as dificuldades, ou vamos dizer assim, as amarguras. Tem aspectos que você olha e estando aqui, você considera que seria interessante destacar, que poderiam ser ajustados, ou que você considera, enfim, com essa tua bagagem aí? Veja, às vezes eu tive a sorte de não pegar professores assim, mas a gente ouve nos corredores, né? Eu não posso falar ainda aqui dentro da UNB, de que tem professores muito distantes, muito elitizados no conhecimento e que, portanto, não chegam até o aluno. Mas isso eu acho, não sei, né? Talvez seja uma problemática da própria academia, né? Desse discurso acadêmico e tudo, que eu acho que já deve ter mudado muito também. Mas, enfim, é o que eu ouço nos corredores, né? Agora, não sei, às vezes, eu penso que a universidade ela é um espaço de conhecimento, mas ela não é um espaço de conhecimento somente teórico. Prático também, e os professores, sobretudo de história, têm que ficar atentos às questões sociais. Por exemplo, às vezes eu fico com muita pena quando um professor diz que não vai dar presença porque ele chegou chegou uma hora atrasado na aula, entendeu? Mas a pessoa está vindo de um lugar que a gente sabe como é o DF, não tem transporte decente, ele não tem recurso para pagar um Uber e tudo para chegar a tempo. Então, nesse ponto, não é ser assistencialista, não é isso, mas é ser mais condescendente e entender que aquela pessoa sai lá, pega 3 ônibus para vir lá de Planaltina, de Goiás, para cá. É óbvio que ele não vai chegar 8 horas. Então, não é a questão assistencialista, veja bem. É uma questão de como é que se faz para que esse aluno possa também usufruir tal qual aquele que chega 8 horas. Você está falando da dimensão da própria humana, né? Humana, das relações, né? Porque eu acho que uma universidade também tem que se propor isso, né? Não é só uma formação. Tem regras, tem tudo. Mas como humanizar diante das regras? Eu tenho uma pergunta muito pertinente relacionada a isso que você falou,
pegando esse gancho, essa questão social, porque assim, a UNB é bem recente mesmo que a UNB ela se abriu, vamos dizer assim, para a comunidade, para esse sentido mais sócio, né, psicossocial. Porque até 2009, 2005, se eu não me engano, a UNB ainda não tinha o sistema de cotas, né, era vista até então como uma universidade mais para elite mesmo, assim, né? Era muito elitizado. Inclusive não existiam o quadro de professores negros, indígenas, assim, era quase inexistente, né, professora? E a partir desses sistemas de cotas, dessa abertura maior para a comunidade, para as questões psicossociais, enfim, isso foi aumentando e foi trazendo mais esse pensamento e essa levada, essa toada dos movimentos sociais aqui para dentro da universidade. Isso que fez abrir muitas coisas, inclusive auxílios para os estudantes, que aí começou a enxergar essas necessidades sociais mesmo, sabe, que o estudante passa. Aí eu queria saber, você que já passou por outras etapas, como você enxerga, como você vê essa comparação de uma universidade no passado, nas primeiras que você fez, e a UNB agora, assim, você enxerga essa mudança, como você vê, quais são os seus olhos, seu olhar, através dessa mudança que, como você já disse, que é uma coisa necessária, né? Como você enxerga a UNB, ela atuando nisso? Qual o papel da UNB nisso? Veja, eu fiz a UF, né? Então, há uma que é a Federal Fluminense, que tem uma distância de criação mesmo a UNB de 60, mas lá já era mais, né, mais antiga. Quando eu estudei, na UF já tinha esses projetos de assistenciais, entre aspas, para os alunos carentes. Eu mesma me beneficiei. Eu fui bolsista de trabalho, eu trabalhava na universidade e ganhava, e também tinha bolsista de alimentação, tudo que eu sei que aqui tem também. Só para situar de novo, em que ano é isso, Esther? 81. Você está falando de 81. 21 anos, que eu tinha mais ou menos 20. Então, eu já tinha essa visão, né, mais atenta mais a essas questões sociais para os alunos carentes, ou que vinham de outro lugar e que não tinham, né, além da casa de estudante, eu não morei, mas eu me beneficiava da bolsa de trabalho e da bolsa de alimentação, né? Mas eu acho que a UNB é a minha primeira experiência, né? Porque a outra eu fiz em particular. E é uma realidade público-privada completamente diferente. Enfim, mesmo com esses retardos, eu acho que ela tem se mostrado avante e atenta a essas questões que estão surgindo, sociais, e tem procurado se inserir nesses campos. Porque eu fiz uma oficina também com a professora Leia na Semana Estudantil, e que me chocou muito, até conversei com meu irmão, né, que a gente é muito amigo, falando com ele, o quanto me tocou a fala de uma pessoa que disse que achava que a UNB não era inalcançável para eles. Acho que é bom situar, né? Isso daqui está falando de estudantes do ensino médio do SED Santa Maria. Aqui na SEMUNE, né, na Semana Universitária, a UNB tem um projeto que traz os estudantes do ensino médio, e aí foi uma conversa entre os estudantes do ensino médio e os extensionistas, né, do projeto Museu Quilombola Ivo Fonseca. E tinham 2 professores lá de Santa Maria também muito potentes e muito engajados nas questões deles, né? Mas me tocou muito essa questão, né? E por ser, veja, mas teve umas também que me deram assim, ai, que bom que tem essa verve. Tem uma moça que ela é preta, mas ela mora lá no céu, em pé degrau, ela diz que pega não sei quantos ônibus, ela está atenta a tudo que a universidade oferece, bolsa disso, bolsa daquilo, projeto disso, projeto daquilo, ela tem uma verve, sabe, assim, e que também por esse lado tem essa coisa de pegar essa pessoa e dizer, não, eu tenho direito a isso, então eu vou lá, eu tenho direito a isso, eu vou lá. A Elaine é estudante de filosofia aqui do departamento de... Eu fiquei apaixonada por ela. Assim, né? Beijo, Elaine, quando você ouvir, estamos mandando beijos para você.
Bom, incrível isso. Então, assim, a gente percebe que a UNB, então, ela já impacta você de uma outra forma, assim, já realmente te transporta para várias coisas, né? Tanto pessoal, assim, que você está se realizando, assim, na verdade, né? Na verdade, é o conhecimento, é essa prática, é essa convivência com outros, né? Você consegue ver ao andar pelos corredores aqui que é uma pura diversidade, assim, tremenda. A UNB, assim, ela é um universo, não é? E aí, assim, eu queria saber, então, assim, a gente sempre pergunta para os convidados, se você pudesse voltar, né, encontrar a Maria Esther do passado, assim, o que você falaria para ela, mesmo você, né, naquele período, você ouvindo, você vai entrar de novo, universidade, mas você já tem e tal. Então, assim, o que você falaria para essa Maria Esther do passado? Eu falaria para ela fazer sim, e fazer um curso de história inicialmente. E um curso de história, todos nós, a maioria que entrou no 60 mais falou, nossa, que curso é esse? Que curso é esse? Bom você falar, porque fica parecendo que a gente está advogando em causa própria, né? Mas assim, tem uma dimensão mesmo, né? De que ao poder conhecer as histórias e conhecer as múltiplas experiências no tempo, acho que você falou isso, né? Você tocou no ponto, nos humaniza, né? Sim. Acho que tem uma radicalidade aí, né, do conhecimento histórico, é que ele nos humaniza, né? Tem essa dimensão aí. E acho que você falou disso, mas também fiquei pensando, você falou das relações. Queria também te ouvir um pouco, como é que é essas relações, né, entre os estudantes 60 mais, os estudantes de muitos lugares, com diferentes idades, e você colocou aí numa dimensão que, inclusive a gente tem chamado muita atenção, né? Um aspecto que as pessoas falam muito, muito pouco, hoje falando mais, que é a dimensão do etarismo. Né? As pessoas às vezes conseguem perceber tensões e discriminações de raça, de gênero, né, de classe, mas me parece que ainda a discussão do etarismo ainda está a gente está no momento histórico ainda bem no começo, né? A gente escuta muitas vezes falas que são bastante etaristas também. Me fala um pouco sobre isso. Sabe que é muito interessante que realmente você falou, a discussão sobre o etarismo ainda está muito preliminar, as pessoas não se dão conta. Tem mais etarismo no meu meio de amigos, de tudo e tal, pela brincadeira, tá estudando, quer ser mocinha, do que numa sala de aula. Eu realmente nunca senti nenhum tipo de etarismo em sala de aula. Pode até ter, camuflado e tudo, mas... e as pessoas do meu meio perguntam, vocês estão em salas separadas? Olha só. Mas, aí eu digo assim, mas como sala separada? Acho que a proposta não é essa da universidade. A proposta é justamente inserir todo mundo né, numa mesma turma para que possam os conhecimentos, os saberes se multiplicarem. E aí, usando uma palavra da moda aí, eu estou me ressignificando com a universidade. Não sei onde vai me levar. Eu sei que eu estou vivendo o meu presente e todo dia ressignificada. Volto para casa feliz, pensando num texto, outro. Eu nunca tinha pensado nisso e tal. Isso para mim, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Eu não esperava viver isso novamente. É algo interno, é algo para minha alma, uma felicidade da alma. Uma felicidade da alma. Uma felicidade nossa e uma honra tê-la, assim, como uma pessoa que constrói junto, sabe? Com esse percurso, essa maturidade, inteligência e sagacidade, como é que você transforma? Isso é bom para que outras pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir esse podcast, e estão pensando assim, meu tempo já passou, né, já deu. E, inclusive, às vezes a gente ouve isso de pessoas, às vezes, que têm 20 anos, 25, porque tem muito essa ideia, né, Esther, assim, se não fizer o vestibular, terminou com 16, não entrar para a universidade com 18,
né? Acabou. É. Não, é vindo, né? É. Bom demais, assim. Uma honra te ouvir e tê-la como alguém com tanta disposição para trocar e crescer juntos. Eu que agradeço. E assim, agradeço até a vida, o universo de eu ter escolhido a história e de estar convivendo com professores também muito bem preparados, porque uma universidade precisa disso, né? A gente também não pode ficar romantizando, precisa, mas que também estão atentos, né, a essas questões todas e tem seriedade de passar o conteúdo. Cada um do seu jeito, mas tem seriedade. E o que me causa surpresa também são os meninos novos também, que são, assim, ávidos por saber também, que a gente tem aquela ideia de que meninada não quer saber de nada, né? Quando eu entrei para cá, um colega meu falou, então você vai posso falar? Você vai então para a turma do maconheiro, então você vai fumar maconhazinha lá da história. Aí eu morri de rir, né? Você vai fazer parte, né, da turma dos maconheiros. Maconha da história é igual caviar. Já ouvi falar, posso dizer, mas nunca vi. Morri. Incrível, Marista, é incrível essa história. Aí, assim, a gente sempre pergunta para todos os convidados assim, como você se enxerga assim, para frente, aqui, sei lá, daqui a 10 anos? Como você se enxerga? Como vai ser a Marista daqui a 10 anos, assim? Além da UNB, depois da UNB? Olha, eu trabalhei muito tempo com essa questão com atuários, né, que fazem a coisa de vida para saber quanto tempo vai pagar a pensão e tudo. Então, se eu viver até os 90 anos, que foi a idade que meu pai viveu, então, digamos que eu me forme daqui a 3 anos, ainda com 67 anos, por aí, eu ainda tenho um tempinho aí para viver, né? Eu não me fecho, eu posso pensar em uma pesquisa, eu posso contribuir com alguma questão social mesmo, sem ganhar, entendeu? Eu posso socializar o meu saber, o conhecimento, que é uma das coisas mais difíceis. Por isso que eu honro a profissão de professor. Eu não sou professora, eu não quis ser professora, porque é muito difícil passar o conhecimento, porque tem muita gente que tem um conhecimento para si, né? Talvez, mas socializar esse conhecimento não é para todos. Ótimo, incrível. Muito, nossa, demais, Esther. Bem, a gente vai um pouco nesse encaminhando para o fim, e aí eu queria deixar aqui aberto para você, se você gostaria de terminar falando algo que você acha que a gente não conversou aqui, que você acha muito importante, relevante trazer, ou uma mensagem aí que você quer deixar, e uma mensagem, porque a sua presença já é inspiradora, mas para quem também vai te ouvir, né, servir de inspiração, incentivo, para quem está na dúvida, vou ou não vou, meu tempo passou, né? Vale a pena ou vale não a pena, vale? vale a pena ou não vale? E é bonito que você sabe assim, o tempo é agora, né, Esther? Né? Então, fique à vontade. Porque o passado só serve de lição. Você não vai mais, né? O futuro você não sabe, então você tem que viver o presente e viver da melhor forma. Então, para os 60 a mais, eu acho que devem tentar, é um dever tentar entrar nessa universidade, sobretudo aqueles que ainda não têm um curso. No primeiro dia que foram nos recepcionar, tinha um senhorzinho mais velho que eu, ele passou para o Gama, né? Tem um campus no Gama para engenharia. Escuta, ele falou que formou 2 filhos e ele tinha vontade de fazer uma universidade. Era a primeira universidade dele que ele está fazendo agora. 67 anos. Olha que coisa mais bonita. Ele sentou do meu lado e falou isso. Eu estou realizando um sonho. Eu primeiro realizei dos meus filhos e agora estou realizando o meu. Então,
sempre é tempo, né? Enquanto a gente está vivo, sempre é tempo para sonhar e para acreditar, né? Eu tenho essa verve dentro de mim, sim. Eu sou uma pessoa otimista, eu não me fico pegando em picuinhas, eu procuro, não sou perfeita não, procuro abranger meus pensamentos, na hora que eu estou com muita coisa, falar, vou caminhar, vou não sei o quê, converso com a minha gata e tá tudo bem, né? Mas para os jovens é assim, vocês vão encontrar muitos desafios, não é um professor que é rígido, o outro, não. Lutem, vão, façam, tentem, e veja o que a universidade pode oferecer para vocês, né? Porque tem muita coisa que a universidade pode oferecer. Não é que eu não queira viver isso, é porque há certas coisas que não cabem mais, mas para os jovens cabem, sabe? Dá para eles se inserirem. É isso. Obrigada. Gente, olha, foi muito bom esse papo, mas até essa história de vida inspiradora. Obrigado. Estamos com os olhos marejados, para quem não está nos vendo, é bom dizer isso. Gente, e com essa história de vida inspiradora, essa mensagem inspiradora também no final, a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Nós, Vozes do Campus. Muito obrigado e não percam o próximo episódio. Até mais.